gente, tudo bem com vocês? Hoje é 14 de outubro, quarta-feira, e nós vamos iniciando nossa semana, né? Tivemos aí 2 dias de folga, vocês descansaram, aproveitaram. Agora a gente vai iniciar essa semana aí que só tem 3 dias de aula, com bastante energia, com bastante gás, pra gente aprender muito. E a gente vai começar a estudar o nosso livro 4. Olha só, você já tá com esse livro? Esse vai ser o livro que nós vamos utilizar na aula de hoje. Então, se você está com esse livro, você já vai procurar aí o conteúdo de ciências, que nós vamos começar a nossa semana estudando um pouco, conhecendo um pouco sobre os pontos cardinais. Você conhece? Já ouviu falar? Se você já ouviu falar, você vai aprofundar seus conhecimentos sobre. Se não, você vai aprender muito sobre isso nas aulas que nós vamos ter durante esse bimestre, tá certo? Então já pega o seu livro novo, eu sei que você tá louco de curiosidade para começar a estudar ele, que a gente vai começar a nossa aula. Vamos lá? Bem, gente, dando início aos estudos da nossa unidade 4, formas de se orientar e de contar o tempo, a gente pode observar logo na abertura do nosso capítulo 1, os pontos cardeais, uma menina, 2 caminhos, 2 placas. E aí, gente, como se orientar? Como a gente pode saber quais são os pontos cardeais? É isso que a gente vai estudar nesse capítulo. Você vai estudar como é possível se localizar utilizando a posição do Sol e os pontos cardeais como referência. Além disso, observará como localizar os pontos cardeais por meio das sombras. Aí na seção Conversa Vai, a imagem de abertura representa uma pessoa precisando de orientação. Você já se perdeu alguma vez? Se sim, onde estava? E como fez para se orientar? E aí, gente, vocês já passaram por essa experiência de se perder? É bem assustador, né? O que vocês utilizaram para tentar encontrar, para tentar se orientar? Vocês lembram? Na seção Conversa Vem, você acredita que o Sol pode ajudar alguém a se orientar? Como isso é possível? Registre a seguir suas hipóteses. Então, gente, você vai colocar aí nesse espaço do seu livro como que você acha que o Sol pode ajudar as pessoas a encontrar um caminho, a se orientar, a saber onde estão, a ajudar caso a pessoa se perca. Pense aí e coloque seus pensamentos, sua resposta no espaço que o livro oferece. Antes de iniciarmos a abordagem desse capítulo, reflita um pouco sobre o caminho que você faz da sua casa até a escola. Talvez já faça um tempão que você não traça esse caminho, mas tente lembrar pelas lojas, se você passa por hospital, pelo mercado. Pensem aí se vocês nesse percurso encontram algum ponto de referência para se localizar. Também prestem atenção, tentem se lembrar se nesse percurso existem placas, coisas que possam localizar vocês no espaço. Vocês vão observar e ver que o Sol tem um papel muito importante para a localização dos pontos cardeais, já que eles foram definidos com base no movimento aparente desse astro, e eles nos ajudam a nos localizar. Na página 119, nós temos norte, sul, leste e oeste. O leste, o norte, o sul e o oeste são pontos de referência válidos em todos os lugares do mundo e são chamados de pontos cardeais. Então, se você tinha alguma dúvida do que eram os pontos cardeais, agora você já sabe que são exatamente esses termos que são utilizados como ponto de referência. E esses mesmos termos são utilizados em todos os lugares do mundo. Os pontos cardeais são pontos definidos pelas posições relativas do Sol, o qual aparece todas as manhãs, aproximadamente no mesmo lado do horizonte e se põe ao entardecer no lado oposto. Com certeza você já deve ter observado que ao longo do dia o Sol é visto em posições diferentes. E é exatamente isso que está demonstrando aí nessa imagem. A gente vê de um lado o Sol nascente
Ele percorre todo o céu e se põe lá no outro lado. O poente representa o movimento do Sol. O movimento do Sol é chamado de aparente, porque observado da Terra, o Sol parece realizar um deslocamento diário ao redor do planeta. No entanto, esse deslocamento é exercido pela Terra no seu movimento de rotação, quando ela gira em torno de si. Esse movimento é responsável pela existência dos dias e das noites. Os principais pontos de rotação, denominados norte, sul, leste e oeste, foram definidos com base nestes dois lados, do nascer do sol nascente e do pôr do sol poente. Página 120, nós podemos ver aí os pontos cardeais. Os pontos cardeais estabelecem direções concebidas com base na posição em que o Sol se encontra durante o dia. Ao descobrir o nascente do Sol e apontar o braço direito para essa direção, é possível encontrar os demais pontos cardeais. Observem a imagem. Norte. Ao estender o braço direito na direção em que o Sol nasce, o lado em que fica à sua frente indica o norte. Oeste. O lado onde o Sol se põe no horizonte indica o oeste. E o leste é o lado onde o Sol nasce no horizonte pela manhã, indica o leste. Sul. Ao estender o braço direito na direção em que o Sol nasce, o lado que fica atrás de você indica o sul. E assim nós podemos ter norte, sul, leste e oeste. As posições onde o Sol nasce e se põe não são exatamente as mesmas em todos os dias do ano. Isso acontece porque a trajetória aparente do Sol muda por causa dos movimentos que a Terra realiza. Como nós vimos, a Terra faz um movimento de rotação, girando em torno dela mesma. Além disso, ela faz um movimento de translação, que é girar em torno do Sol. Nessa mesma página, nós temos a seção de olho no local. Ao longo do dia, as casas são iluminadas de formas diferentes conforme o ponto cardeal para o qual estão voltadas. Então, gente, a gente tem muito costume de falar uma expressão que é o lado do sol. Ah, minha casa não fica do lado do sol, ou minha casa fica do lado do sol, que é quando fica aquela parte maior da tarde pegando o sol. Assim, elas podem receber mais luz do sol pela manhã ou à tarde, ou até mesmo receber luz durante todo o dia. Sobre isso e o que foi apresentado sobre pontos cardeais, responda às perguntas a seguir. Aí você vai responder de acordo com sua resposta pessoal. Vai observar. A entrada do lugar onde você mora é voltada para qual dos pontos cardeais? Você vai observar o nascer e o pôr do sol. E vai observar se a entrada da sua casa fica norte, sul, leste ou oeste. Na segunda questão, em que período do dia sua residência recebe mais luz do sol? Você vai também observar em que período do dia recebe mais luz solar a sua residência, certo? Página 121, nós temos as sombras e os pontos cardeais. Você já viu sua sombra no chão e percebeu que ela muda de posição e tamanho? Sabe por que isso acontece? E aí, gente, vocês já observaram isso? Quando eu era pequena, eu gostava muito de observar minha sombra. Vocês sabem por que ela tem posições diferentes, tamanhos diferentes? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, gente, essas dúvidas podem surgir, de modo que é importante entender alguns conceitos relacionados ao tema, como corpos luminosos e iluminados e fontes de luz multiforme e extensa. Corpos luminosos ou fontes de luz primária são os corpos que emitem luz própria. Alguns exemplos são o Sol, as estrelas, uma lâmpada acesa e etc.
Já os corpos luminados, ou fontes de luz secundária, são os corpos que refletem a luz recebida de um corpo luminoso. Um exemplo de corpo luminoso pode ser citado a Lua, os planetas, as roupas, os carros e etc. Quando a luz, em sua propagação retilínea, encontra um objeto opaco, ocorre a formação de sombras e penumbras. O que determina a formação das sombras e das penumbras é o tipo de fonte luminosa, que pode ser pontual ou extensa. Fonte de luz pontual é uma fonte de luz com dimensões pequenas em relação ao que ilumina, como uma lâmpada iluminando um parque. Fonte de luz extensa é uma fonte de luz com dimensões muito grandes em relação ao corpo que esta vai iluminar. Nesse caso, além da sombra, algumas regiões são iluminadas com baixa extensão, gerando penumbra. Um exemplo de fonte de luz extensa é o Sol iluminando a Terra. Assim, a sombra muda conforme a origem e a posição da luz e sempre se forma no lado oposto à fonte de luz. A sombra nada mais é do que a ausência de luz causada por um objeto opaco. Isso acontece porque a luz chega até a Terra de maneira retilínea, o que faz com que ela não consiga desviar do objeto ao incidir sobre ele, formando a sombra. E aí nós podemos ver uma criança e a sua sombra refletida aí nessa grama. Devido ao movimento aparente do Sol no céu, de leste a oeste, a sombra pode ter diferentes posições ao longo do dia. Gnomon. Representação de um gnomon mostrado a haste e a sombra projetada. Ao relacionar os conhecimentos sobre as posições do Sol e as observações das sombras que o Sol projeta, os povos antigos descobriram uma outra forma de localizar os pontos cardeais, o gnomon. O gnomon é um instrumento formado por uma haste fincada no chão. A sombra projetada por essa haste provoca essa incidência dos raios solares nela. Permite a materialização do Sol no céu ao longo do dia. Observando as sombras projetadas pelo Sol, os povos antigos puderam observar que elas mudaram tanto de tamanho quanto de direção. Aí na página 122, nós podemos ver um jogo educacional. Então, nessa realidade aumentada, vocês poderão aplicar de forma lúdica e interativa o que aprenderam com o funcionamento do gnomon, a projeção de sua sombra e a relação com a posição do Sol. Então, não deixem aí de abrir esse jogo educacional para que vocês possam colocar em prática o que vocês aprenderam sobre esse assunto. Vamos agora pegar nossa ficha de atividade, abrir na página 75 e vamos aí realizar essa página juntos. Primeira questão, observe a imagem a seguir que representa uma sala de aula. A gente já viu imagens parecidas nas nossas aulas de matemática, então vamos observar. Aí nós temos a mesa da professora, ao lado a porta, nós temos aí as carteiras de A a L e do lado nós temos a rosa dos ventos, que apresenta norte, sul, leste e oeste. De acordo com a rosa dos ventos, responda as perguntas a seguir usando os pontos cardeais. Então vamos ver, letra A. Se o aluno C for até a cadeira do aluno J, quais direções ele deverá seguir? Então observem aí onde está o aluno C, lá embaixo, né, lá no final da fila, e ele deve ir até o aluno J, que está lá no final da primeira fila. A gente pode observar que ele vai ter que seguir a direção norte e depois leste. Na letra B, para a aluna ir até o quadro, em qual direção ela irá? Então, com certeza na direção norte, né? Observem aí a rosa dos ventos, ela terá que
ir na direção norte. Letra C. O aluno F foi tirar uma dúvida com a professora, mas antes ele parou para devolver a borracha da aluna K. Quais foram as direções usadas por ele até chegar à mesa da professora? Então, de acordo aí com o que a gente pode observar, ele foi na direção norte, depois na direção leste, depois na direção norte novamente e por último na direção oeste até chegar à professora. E na letra D, a professora precisou sair da sala para pegar um livro. Qual posição ela deve seguir? Então, de acordo aí com a Rosa dos Ventos e com as posições em que ela está, ela deve seguir na direção leste. É isso aí, gente. Nós vamos encerrando a nossa aula de ciências por hoje, mas na próxima aula nós vamos dando continuidade aos estudos deste capítulo. Eu vou estar deixando aqui para vocês a agenda com atividade para vocês treinarem em casa um pouco sobre o que a gente está estudando, né? Treinarem aí depois da nossa aula. Depois do vídeo, você já aproveita que está com a memória aí fresquinha e já treina para que realmente você consiga aprender tudo que a gente viu na aula de hoje, tá certo? Então é isso, gente. Um grande beijo, uma excelente semana para todos nós. Tchau, tchau!